Efésios 2:10. Efésios 2:10. Aí estamos todos, amém? Depois que disse aqui, no verso 8, disse, porque por graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, pois é dom de Deus. O verso 9 diz, não por obras, para que ninguém se glorie. E o verso 10, que é um texto que está em meu coração, diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Olha, aqui há um pensamento tremendo, diz que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. O que é que foi criado em Cristo Jesus? A nova criação em teu espírito ou o corpo físico teu? Quer dizer que nós somos criados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nosso espírito foi aperfeiçoado com uma só oferta. Nós temos vida espiritual, mas andamos em um corpo terrenal que não se sujeita à lei de Deus. Se meu corpo físico não pode se sujeitar à lei de Deus, então isso não foi o que Jesus Cristo criou como feitura sua, conforme a Cristo Jesus. Então, quer dizer que este corpo físico, não é o que tem que caminhar nessas obras de antemão. Ainda que o corpo físico caminhe, porque o Espírito vive em teu corpo físico. Mas há umas obras preparadas de antemão, para que nós andássemos nelas. Agora veja o repouso espiritual que há que ter para que tua carne física não se jogue para formar essas obras. Porque a nós é mandado repousar de nossas obras. E tuas obras o que são? Como trapo de imundície, não servem para nada. Tuas obras nunca serviram. Agora, há umas obras que ele preparou de antemão, essas a tua carne não forma. Há umas obras que ele preparou de antemão. Para cada um de nós, há umas obras que ele preparou de antemão. Como disse antes, eu viria a Miami, não é uma obra que eu decidi, planejei, onde alguém me orientou e me disse, olha, a tua mensagem convém mais em Miami, por que você não vai para Miami? Não são obras que eu planejei, são obras do Espírito que chegaram a meu espírito. E não havia outra coisa que fazer a não ser correr para Miami. Ou seja, obras que Deus verifica em teu espírito, mas há que saber dividir bem. Essas obras de antemão são obras que são comunicadas a teu espírito. São obras comunicadas que vêm quando tu sabes viver no espírito. Quando tu te alimentas bem espiritualmente, que ele começa a apontar-te e a guiar-te a essas obras de antemão. Porque em carne tu podes tomar qualquer decisão. Alguém me disse, olha, você, onde quiser que eu me meta, Deus tem que me abençoar. Onde quer que eu puser o teu pé, Deus tem que te... Olha, onde quer que Deus te guie a pôr o teu pé, Deus te abençoa. Mas de tua própria vontade formar tua própria coisa, eu creio que podemos ter dificuldades com Deus. Agora, o mais belo é caminhar em obras de antemão, ou seja, que tu estás em uma etapa de tua vida, e é necessário isso, em uma etapa de tua vida que tu saibas que é aí onde Deus te quer, porque daí é que parte a primícia. Bom, já eu sei que estou na vontade de Deus, agora eu repouso no Senhor, mas declaro que se manifestam as obras preparadas de antemão para a minha vida. E essas obras de antemão, em obras de antemão, não importa se há problema financeiro na cidade, não importa se há problemas na economia, porque tu estás em obras de antemão. E se tu estás em obra de antemão, Deus supre para ti. Ainda que outros estejam sofrendo, mas no meio disso, Deus te supre e faz com que tu caminhes na prosperidade que tu necessitas. Em obras de antemão. Em repouso de Deus, caminhando em obras de antemão. Agora veja, nós somos feitura sua,
E como somos feitura sua, ele tem que ter obras para as feituras, para o que ele faz. Tu sabes por quê? Porque toda a criação tem suas obras de antemão. Por exemplo, tudo que Deus criou, há muitas criações, estão as árvores, estão os peixes, estão as flores, está a borboleta, tudo aqui é criação. E toda a criação tem obras de antemão. Diz a palavra de Deus que a erva começa a nascer e depois surgem as flores. Ou seja, que a erva não duvida que ela vai desenvolver-se. Uma árvore não duvida que vai crescer, o que necessita é terra. Depois que ela tiver terra, isso tem sua própria obra em desenvolvimento. A Bíblia nos fala, veja as aves do céu, que não trabalham, nem tecem, nem se afanam e não lhes falta nada. De nada. Então a Bíblia nos compara e diz, quanto mais vós, como quem diz, se toda a criação tem seu ponto de desenvolvimento, toda a criação, tudo que está criado aqui, nada falta a eles. Nada. Os peixes se desenvolvem, de uma forma encontram alimento, as aves, tudo aqui, toda a criação tem suas obras de antemão. Verdade que sim? Verdade que tudo que é criado tem seu desenvolvimento? Não falha. Todavia você vê que a fruta, você vê uma arvorezinha que produz abacate, as laranjas nascem, as mandiocas, as bananas, para fazer bons tostones e mariquitas e todas essas coisas. E aqui tudo tem seu... Olha, com todo o veneno que há no ambiente, com todas as coisas com toda a pestilência, com toda a poluição do ar que há, tudo segue em desenvolvimento, toda a criação chega ao seu final. Toda a criação consegue o que é seu. Tudo que está criado, verdade que sim? A pergunta está, poderá a criação de Cristo prover para a sua criação? Se Deus te diz, veja, tu és feitura minha, eu te fiz e eu te criei para que tu caminhes em umas obras que eu já as tenha prontas de antemão, tu poderás confiar nisso e caminhar bem? Isso produz paz. Do contrário, o inimigo disto é a ansiedade, a afã, dúvida. Senhor, e como eu vou me desenvolver? E como eu vou subsistir diante dessa situação? Agora, eu vou te dizer uma coisa. A dúvida e a ansiedade de como Deus vai te abençoar é o pior inimigo que a criação tem para se manifestar. Alô? Ou seja, a ansiedade, a Bíblia diz, por nada esteja em afã, sim? A ansiedade, a preocupação de como eu vou sair deste enredo, é o pior inimigo que você tem para caminhar adiante, até o que Deus tem para ti, verdade que sim? Veja, toda a criação tem seus desenvolvimentos. Eu não sei se eu te contei o que aconteceu comigo, eu creio que falei disto como um ano. O Senhor me fez provisão de uma casa em Massachusetts, mas não tinha grama. Ou seja, haviam trabalhado no terreno e não tinha grama. E eu queria que isso se visse bonito, porque era uma terra amarela dessa de barro e era feia. E então, pois, eu fui a um armazém bem grande que há em Boston, Massachusetts, e comprei 2 sacos de sementinha de grama. 2 sacos bem grandes. E comprei uma maquininha dessa que rega e para cá e para lá, e rega aqui, rega ali, rega aqui. Mas me veio uma ligação telefônica, me pegaram como 1h30 no telefone. Quando eu voltei, estava escuro. Eu disse, bom, pois eu vou fazer isso amanhã. E ficou meio saco para mim. Mas amanhã me ocorreu outra coisa e eu vou voltar outro dia. Então nesse outro dia chegou, eu tive que pregar e veio o domingo, pois eu joguei para outra semana. E quando eu fui ver, pois havia passado como 8, 9 dias que eu deixei como 25 libras de peso da sementinha de grama no saco.
E eu, pois, quando tive oportunidade, hoje eu vou fazer, porque já estava colocando já os brotinhos, estava saindo um pontinho assim, eu gozoso, mas havia como uma parte que se via, então, como você fazer a barba, você vai fazer, faz uma parte e não faz completo, ficava feio, porque se você olhava assim, você via um pedaço verde e via do outro lado estava feio, mas eu tinha lá 25 libras de peso no saco, era questão de te ir jogar e ainda que demorasse um pouquinho mais. Mas o que aconteceu? Que quando eu fui abrir o saco, que me mudei de roupa e botei umas... Quando eu abri o saco, havia crescido dentro do saco. Ou seja, se formou um maço de grama, porque quando você abriu o saco, lá estava o orvalho, o ambiente, a umidade, e estava também tudo que estava na casa, que era úmido, estava frio, e parece que isso germinou ali. Então eu tive que rasgar o saco completamente para sacar uma bola de grama. E parecia uma cabeça, uma cebola gigante. Como uma cebola gigante, isso foi que eu saquei dali. E então, aí o Senhor me disse: José, tudo que eu criei, até mesmo uma sementinha, tem seu ponto de desenvolvimento. E então, pois como você abriu, lhe deu a umidade, deu o ar, e pois ela já não pode esperar que tu venhas 8 dias depois. Tu sabes, a pobrezinha tinha que expandir-se, porque é semente, isso é uma criação. Isso tinha que expandir, você não chegava, pois aí se desenvolveu dentro do saco. Porque tudo tem seu desenvolvimento. Toda a criação. Tudo que Deus criou neste mundo, ele tem um futuro. Tudo que ele criou, ele tem um ponto de desenvolvimento. Na mente de Deus, Deus diz, bom, isto vai crescer assim, isto assim. Deus foi o criador de todas as coisas. Mas o que acontece é que entre todos os milhões, olha que há coisas que crescem, né? É verdade que tem muitas criações? Que quantas criações no mar, isso é maravilhoso. Você já viu esses artigos que dão lá nas Bahamas, lá nas Ilhas Virgens, quando você se mete num submarino e vê o reino animal lá debaixo da água, os peixes, isso há todo tipo de criação, há peixinhos cavalinhos, há peixinhos estrelas, e tudo tem vida. E todos esses animais têm mais fé que um ser humano, porque eles sabem, eles não estão preocupados lá de baixo. Eles não duvidam que estão sem trabalho. Os animais seguem parindo, eles não têm problema. Os cachorros seguem se multiplicando. Aqui na Flórida há mais gatos que parem. Esqueça que há comida para nós, por todos, e comem. Porque toda a criação, ouça isso, toda a criação tem seu desenvolvimento. Agora uma perguntinha aqui nesta noite. De todas as criações, houve uma que Cristo disse, esta é minha criação. Minha criação, eu vou fazer como eu mesmo. E para a minha criação, em espírito eu tenho já obras de antemão. Para que suem, não vão para o monte gritar, meu Deus, me abençoa, vai, manda a bênção, Senhor, esqueça de mim. Não para isso, mas para que tu a confesses e em ação de graças diga, Pai, graças que tudo que é meu está feito, vou caminhando em obras preparadas de antemão, eu recebo que elas estão aí, que vêm para mim. E elas estão em um repouso que eles não entendiam. E agora como que estão aí, à vontade de Deus, não caminhando? Senhor, eu sei que as obras de antemão já estão. O pior que você pode fazer aqui é meter-te a gritar com Deus. Já viu alguém gritando de uma árvore de manga? Olha a manga, dando-lhe pancada no tronco. Sai a manga! Se essa criação se manifestou, as mangas vêm por aí em seu tempo, verdade que sim? Olha, mas o pior que possa haver é um filho de Deus, incredulidade, ansiedade, falta de repouso. Tu foste chamado a um reino inabalável que te prepararam as obras de antemão? Veja, vamos ler aí Efésios 2:10 para ver se houver alguma dúvida. Verso 10. Porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para boas o quê? Para boas obras. Mas aí isso não fica aí, porque há uma outra que esse pastor aí tem que pagar o preço por essas boas obras. Que preço você vai pagar? Se isso já está preparado, o que você tem que fazer é fruto de lábios que confessam o seu nome. O que tens que haver em ti é agradecimento. Tu sabes que em fé. É isso, fé é ação de graças. Fé é descobrir o mistério da ação de graças. Isso é um mistério. Tu caminhar em ação de graças, dizer, Pai, eu sei que tudo que é meu já está pré-planejado. Eu dou graças, e eu vou caminhar por estas obras de antemão. Isso é um mistério e uma atitude nossa de caminhar nesse repouso e nesse descanso. E é um chamado, veja, o que diz Hebreus capítulo 4, verso 10, diz que não caiamos em semelhante exemplo de desobediência, porque o que entrou em seu repouso, repousou de suas obras, das carnais, de suas obras como Deus das suas. Há obras preparadas de antemão para ti. Tu tens que entrar em obediência da confissão. A confissão é o mais maravilhoso que tu confessas por tua boca, o que tu falas, porque o que tu falas não é um capricho de tua natureza carnal e de tua lógica. O que tu falas é o que Deus disse que Ele já preparou para ti. Tu não vais falar qualquer coisa, tu falas o que Deus diz que tu és. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 4, quando Abraão nos deu um exemplo de viver assim. Romanos, capítulo 4, começando pelo verso 13, veja o que diz. O exemplo que nosso pai Abraão nos deu. A ele chamam o pai da fé, porque suas atitudes foram neotestamentárias, ainda que não tinha chegado o novo pacto. Verso 13 diz, porque não foi pela lei que foi dada a Abraão ou a sua descendência a promessa de que seria herdeiro do mundo, senão pela justiça de quê? A justiça da fé. Porque se os que são da lei são os herdeiros, a fé resulta em vão e é anulada a promessa. Pois a lei produz o quê? A lei não produz repouso, a lei não produz fé. A lei não produz fé. A lei o que produz é ira, produz ansiedade, produz coragem. A lei é perigosa. A lei produz até morte. Paulo matou a Estevão, enviou para ser morto por causa da lei. A lei é trapaceira. Até mesmo um cristão no Novo Testamento em lei é perigoso. Até estar ao lado dele, porque se enche de malícia e pode te fazer dano. Porque a lei, isso é o que produz a lei. Ainda que ela antes de vir a Cristo fosse boa gente, ao vir a Cristo, se mete na lei, se enche de ira. Em outras palavras, que antes do mundo não dava ira, mas agora se converte a Cristo, se enche de ira. Por quê? Porque se meteu o elemento lei, que é o contrário do elemento fé. Tem gente que no mundo era boa gente, eram bem tratáveis. No mundo se converteram e agora são ogros. Sim, e mais, há famílias que disseram a seus parentes, olha, é melhor que você estivesse como antes, rapaz. Chegavas aqui com outros problemas, mas agora você se tornou um acusador. Quando você chega, nos faz se sentir incomodados, porque o que você tem na tua boca é uma espada de acusações, porque a lei produz isso. Agora, se te metes em graça, porque tu és um cristão e não estás acusando, senão tu estás abençoando e guiando outros ao Senhor. Diz aqui o verso 16, portanto é por fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja firme para toda a sua descendência, não somente para a que é da lei, senão também para a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, te pus por pai de muitas nações, diante de Deus, a quem criou, a quem creu, o qual dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Ele creu em esperança contra esperança para chegar a ser pai de muitos povos, conforme ao que se havia dito a ele,
assim será a tua descendência. E não se debilitou na fé ao considerar seu corpo, que estava já como morto, sendo de quase 100 anos, ou da esterilidade da matriz de Sara, tampouco duvidou por incredulidade da promessa de Deus, senão que se fortaleceu em fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que era também poderoso Deus para fazer tudo o que ele havia prometido, pelo qual também sua fé lhe foi contada por justiça. E depois diz, não somente com respeito a ele se escreveu que lhe foi contada, senão também com respeito a nós, a quem há de ser contada, isto é, aos que cremos naquele que levantou dos mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Agora veja, há um detalhe aí, no verso 19. E não se debilitou na fé ao considerar o quê? Pastor, e que uma pessoa, quando olha o corpo físico, ela pode se debilitar na fé? Hã? Quantos têm aqui um corpo físico? Veja, quando tu olhas teu corpo físico se debilita, não só tua fé, vai tudo para o chão. E Abraão, quando notou o seu corpo, a promessa era outra coisa, a promessa é que vai ter um filho, mas o corpo dizia outra coisa, como é que você vai ter? Você é velho. Mas então ele pegou o chamado de Deus e disse, espera aí, se eu olho para o corpo, se eu olho para a minha carne, me debilito em fé, mas se olho a promessa de Deus, caminho bem. Esse é o problema de teu corpo, que quando tu olhas para o teu corpo, tu dizes, meu problema é esse, meu problema é aquele, eu nunca venci, eu nunca isto, quando olhas para o teu corpo. Não, e se fosse teu corpo, falando do corpo de carne, mas não está falando do corpo de pecado que está morando em ti. A lei do pecado, que é que tu fostes livre da lei do pecado, todavia está aqui. Atente bem, teu inimigo não é tua carne em si. Tua carne é uma massa de carne que pesa, que tu sabes, mas vai apodrecer, que não tem nada. O problema não é tua carne, o problema é o sangue. O sangue que está em tua carne, que a lei do pecado penetrou aí. Ou seja, essa é a essência do diabo. O diabo meteu sua concupiscência em teu sangue e te danificou. Tu és um sangue danificado. Aí está o nosso problema. Então, quando tu consideras ao diabo em teu corpo, se te debilita a fé. Quando tu consideras teu corpo, se te pode cair todos os projetos no chão. Então, há um chamado, olha, a olhar a nova criação em Cristo Jesus que está em ti. Alô, estamos aqui todos? A nova criação em Cristo Jesus que está em teu espírito, que tu és uma nova criação, já tem todas as provisões feitas. Já tem as boas obras de antemão preparadas. Quais são? Isso tu vais descobrir conforme vais encaminhando em fé. Caminhando em fé e não considerando teu corpo. Porque teu corpo aqui não vai te ajudar. De fato, teu pior inimigo é teu corpo. Esse é o inimigo nosso, o corpo, por causa da lei do pecado que está morando nessa carne. Aí mesmo, em Romanos 7, veja o que Paulo diz. Em Romanos 7, verso 20. Ou vamos dar um pouquinho mais para trás, 18. E eu sei que em mim, isto é, em minha carne, o quê? Veja, não é a carne o problema, é o que mora na carne. Diz, eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não mora o bem. Veja o que diz. Porque o querer o bem está em mim, mas não o fazer, não há cooperação. O corpo não me ajuda, eu quero fazer o bem, mas eu tenho um corpo que não me ajuda. Não há cooperação da parte do corpo meu. Falando dessa carne, não há ajuda. Imagine quando você faz terapias, quando você faz ajuda psicológica, é motivando a carne a fazer o bem. Quando aí,
isso é temporário. Se tu aprendes a fazer o bem desde o teu espírito, isso é eterno. O espírito te mantém bem, mas a carne não coopera. Mas depois que tu descobres isto, de que a nova criação tem umas obras preparadas de antemão, também tens que descobrir que se consideras teu corpo vai te dar pancada. Teu corpo vem contra ti. Há que crer que todas as obras para teu espírito estão preparadas de antemão. Não tem que te mandar pagar um preço, não tem que te meter num quarto para orar 24 dias em jejum para que Deus te revele sua vontade. Você tem que crer que Deus preparou suas obras de antemão e que o que está para ti ninguém vai tirar.